irmãos? Amém. Tudo bem com vocês? Quem já está abençoado, dá glória a Deus. Graças a Deus. Que bom, mais uma noite nós estamos reunidos. E eu queria compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, o dia de hoje. E eu não faço isso não, mas hoje a gente estava conversando, normalmente o meu pai, ele sempre fala, faz o cartaz do fulano, faz o cartaz do ciclano. E o cartaz não chegava, eu perguntei, quem vai ministrar? Aí ele demorou para responder, eu falei, se não tiver ninguém, posso? Normalmente eu não faço isso, normalmente ele direciona, mas hoje o Senhor colocou algo no meu coração que eu queria compartilhar com você rapidamente. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Amém? Está abençoado aí, irmãos? Mesmo? Feliz com Jesus? Amém, meu Deus. Eu queria ler com vocês, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 7. É o texto que a irmã Cassiane, né, que a irmã Caiane leu semana passada. Só que ela leu um pouquinho para frente. Eu queria ler com vocês o versículo 7, depois a gente lê o 8 também. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa do... Coloca o Senhor... Vamos de novo, 1, 2, 3. O Senhor lhes enviou um profeta, que diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Aleluia! O texto diz que Deus, o povo de Israel estava num momento extremamente difícil. Extremamente, o contexto desse texto, depois você vai ler, a gente foi ministrado a respeito dele a semana passada. Israel está sofrendo com os midianitas. Os midianitas, eles, se você começa do versículo 1, diz que eles se levantavam contra Israel, e se alguém plantava algo, eles, na hora da colheita, eles vinham e roubavam. Então, Israel estava passando por um momento de extremo sofrimento, um momento complexo, um momento complicado, um momento muito difícil. E aí o texto diz, se você coloca no versículo 6 e o 7, diz, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, então, ou seja, quando uma nação clamou a Deus, uma nação clamou ao Senhor, e Deus mandou o quê? Mandou um exército? Mandou um batalhão? Não, o texto do versículo 8 diz, e Deus lhe enviou um profeta. E aqui que eu gostaria de falar com vocês, o tema da ministração de hoje é o poder da unção profética. O Senhor colocou isso muito forte no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. O poder hoje é quinta profética. E eu queria compartilhar com vocês o poder da unção profética. O que isso significa? O que a palavra diz a respeito disso? Pois aqui nós vemos que Deus não precisou de um exército, Deus precisou de um homem, de um profeta, para atender a nação. Quando um povo clamou, Deus levantou um homem. E eu queria declarar sobre a tua vida. Existe aqui Deus está levantando nessa noite um homem para profetizar sobre a Taquari, para profetizar sobre a tua casa, o milagre, o ano aceitável do Senhor. Se é necessário um homem, se é necessário uma mulher, eis-nos aqui, nos colocando de pé. Você recebe isso? Amém? Então, quando uma nação clama a Deus, ele envia um profeta. E ele diz, no versículo 8, ele diz, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. E aí ele começa, depois você pode ler, e mais os versículos à frente, o Senhor chama, ele lembra o que ele fez pelo povo de Israel, e depois chama a Gideão. E aqui nós podemos ver que Israel está passando por um momento de roubo, como eu disse, pelos midianitas. Tudo que eles plantavam era saqueado. E eles estão vivendo um tempo de miséria, destruição, injustiça, opressão. E aí, eles não tinham para onde correr, eles não tinham para onde ir. A gente percebe por esse texto que a situação era tão complexa. E eu nem introduzi, já entrei aqui, daqui a pouco a gente introduz. Eu estou compartilhando do jeito que o Senhor colocou no meu coração. Vamos junto. A situação era tão complexa, irmãos, que eles não tinham como comer, porque aí quando você vai ver mais para frente, o Gideão, ele tem que lavrar o trigo, ele vai
malhar o trigo no lagar, ou seja, ele vai bater, tirar toda a essência lá do trigo no lugar onde se pisa uvas, porque escondido dos medianitas, tamanha a perseguição que esse povo estava sofrendo, pois não tinha como comer, não tinha o que vestir, não tinha nada, pois os medianitas estavam os oprimidos, então não tinha para onde correr, não tinha para o que fazer, não tinha como sair dali, não tinha como ir para os Estados Unidos fugir dos impostos, não tinha como, vou me esconder aqui, a situação lá em casa está complexa, está meio difícil, eu vou fingir que não está acontecendo nada, vou colocar meu fone de ouvido e nada vou fazer, não tem como fugir. Nós estamos vivendo em dias complexos, dias difíceis, nós olhamos para a natureza, olha o que está acontecendo, a gente observa o Brasil está em chamas, não é verdade? Nós vemos as doenças, essa semana passada, não sei, acho que todo mundo passou por isso, eu costumo beber água, mas não muito, mas acho que foi na terça, na segunda e na terça, eu acho que eu devo ter secado 1 galão de água sozinho, de tamanha poluição do ar, não é verdade? Nós estamos vendo as doenças se proliferando, nós acabamos de sair de uma pandemia e já tem outras doenças aparecendo, daqui a pouco eu vi uma matéria meio por cima que surgiu uma doença nova aí no Brasil, e a coisa está complexa, está complicada. Qual que deve ser o nosso posicionamento diante disso? O que eu devo fazer diante desses tempos difíceis? E aí você pode falar, vamos reduzir isso aí, a gente falou de Brasil, vamos falar um pouquinho, vamos reduzir a amplitude. Dentro da sua casa, como que estão as coisas? As suas finanças, o seu ministério, a sua família, o seu emprego, as coisas que você sonha, como está? Está difícil, está complexo? Eu creio que nós estamos passando sempre por dificuldades. E o que fazer diante desses momentos? Fugir? É hora de fugir? É hora de se esconder? É hora de não fazer nada? E aí o Senhor colocou no meu coração e eu queria ministrar isso para vocês. É nesses momentos que nós precisamos decidir ser uma bênção e fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. É nesses momentos que nós devemos assumir o nosso papel de profetas do Senhor, levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz e dizer, assim diz o Senhor. Amém? Amém? E aí, mas como assim, Gabriel? E eu queria ministrar assim, pode ser que eu e você não conseguimos matar a fome do mundo, certo? Alguém tem condições? Esses dias aí, rolou uma história, eu não sei se foi na compra do Twitter ou foi de alguma delas, que foi muito dinheiro, aí começou, não, porque esse dinheiro podia matar a fome do mundo. Um dia. 69 bilhões, um dia. O dia seguinte estava todo mundo com fome de novo. Então, não vem com aquela conversa não. Então, mas eu e você não podemos matar a fome do mundo. Mas nós podemos sim alimentar as pessoas que passam pelas nossas vidas. Amém? Eu estou falando de decidir ser uma bênção, vem comigo. Eu não posso resolver o problema da poluição que a gente está vendo aí. Eu não posso chegar lá, eu vou chegar com uma mangueira, com um balde d'água e apagar o fogo no Brasil. Não é assim que funciona. Mas eu posso recolher o lixo na rua, da porta da minha casa, eu posso varrer a porta da minha casa, impedir do lixo ir para como é o nome? O esgoto e entupir tudo, e pode ser que na minha casa não encha, mas a do meu irmão, então eu posso começar por aí, não dá? Eu posso começar a decidir ser uma bênção, eu posso começar a decidir fazer alguma coisa num âmbito menor. Eu não posso salvar as crianças do mundo, mas eu posso fazer a diferença nas crianças da Vila Taquari, do bairro onde você mora, do seu vizinho, da sua vizinha, eu e você podemos fazer isso. Pode ser que a gente não consiga resolver o problema de todas as famílias da terra, mas da minha e da sua família nós podemos nos levantar como uma voz profética e declarar, assim diz o Senhor, levantar a voz sobre a nossa casa e sobre a nossa família e decidir ser uma bênção aonde nós estamos. Você recebe isso? E aí quando nós olhamos, aqui nesse texto, o anjo do Senhor aparece, o profeta do Senhor é enviado e diz, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. E aí a gente traz a memória, Israel estava no Egito, conta lá, você conhece a história, José foi levado ao Egito, foi
colocado na posição de governador e convidou o seu pai e todo o povo, aproximadamente 300 pessoas, vieram com Jacó de Canaã para o Egito, e ali eles ficaram, e a Bíblia diz que passaram muitos anos, morreu o faraó que conhecia José, e se levantou outro que não conhecia José, e subjugou o povo de Israel. E Israel fica num cativeiro aproximadamente 430 anos, e aí quando você olha, chegaram 300 pessoas, e naquele momento era aproximadamente 3 milhões de pessoas aprisionadas, 1 milhão de homens, aproximadamente 3 milhões de pessoas no cativeiro, escravizados no Egito. E aí você imagina, nós estamos falando de 400 anos, são gerações e gerações, crianças, famílias, pais, filhos nasceram numa situação de escravidão, numa situação de miséria. Imagina, porque a gente não tem muita noção disso, porque a gente fala de escravidão, a gente assiste os filmes, mas você pega um filme um pouquinho mais pesado, a gente já começa a sentir o tranco de como era a coisa. Imagine você ser escravo, você não tem direito, a sua vida não é sua. O que você come, o que você bebe, o que você respira não é seu, imagine isso. E aí, na situação que o povo de Israel estava, Faraó estava com medo da expansão e do crescimento, porque eles cresciam muito. Ele manda matar crianças. Imagine mães chorando a morte dos seus filhos quando Moisés nasce. Os pais, o camarada trabalhando sem ganhar um tostão e vivendo de miséria e ainda apanhando. Imagine a situação que Israel se encontrava. 3 milhões de pessoas sofrendo. E quando Israel levanta a sua voz para clamar, Deus envia quantas pessoas a eles? Uma. Deus levanta um homem chamado Moisés e envia ele: vá ao meu povo, vá até Faraó, vá até eles e anuncie que assim diz o Senhor: ouvi o clamor de vocês. Eu tenho ouvido o clamor de vocês, e eu me compadeci, e vou tirar vocês desta terra, e darei uma terra que manda leite e mel. Numa situação de escravidão, numa situação de miséria, Deus envia um homem, um profeta, e faz tudo acontecer. Aleluia! Se Deus levantar um profeta em Itaquera, se Deus levantar um profeta, um homem na sua família, isso é suficiente para o milagre acontecer. Você crê nisso? Se Deus levantar você dentro da sua casa, isso é suficiente para o milagre acontecer. Você crê nisso? E hoje, e aqui, essa foi rapidamente a introdução, mas já daqui a pouco acaba. E hoje eu quero rapidamente compartilhar com vocês o que um homem cheio do Espírito Santo, o que um profeta levantado por Senhor pode fazer. Rapidamente, primeira coisa, o profeta tem o poder de pintar um quadro novo. Vou explicar. Nesse mesmo texto, não precisa colocar, você conhece a história. Moisés foi enviado porque o povo de Israel clamou por uma libertação, estava cativo durante 400 anos. Como eu disse, gerações estavam sofrendo, sem esperança, sem sonho, na escravidão, na miséria. E aí Deus diz: Moisés, vá até eles, reúna-os. E aí você pode ver que no capítulo, não precisa colocar não, capítulo 3, capítulo 4, versículo 30 e 31, isso acontece. Reúne os anciões, junta todos eles e diga assim: eu sou o Senhor dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Eu vi o seu sofrimento, e diga a eles que eu tenho uma terra boa preparada para eles. O que Deus mandou Moisés fazer? Moisés, chega lá e pinta um quadro novo, e pinta uma história nova, abre um quadro novo e diz: há esperança, eu ouvi o clamor de vocês, eu estou ouvindo, não temas, eu tenho um lugar preparado para vocês. Quando Deus levanta um profeta, Ele está levantando alguém que tem o poder de abrir um quadro novo de esperança, aonde havia morte, aonde havia escravidão. Se Deus levantar um homem, uma mulher de Deus, Ele tem este poder de abrir este quadro de esperança no lugar de sofrimento. Você pode dar glórias a Deus? Aleluia! Glória a Deus! E aí o texto diz que ele é enviado a eles, e aí você pode colocar aí o 3,
Êxodo 3, 6 e 9. Eu tentei mudar para você, mas não deu certo. Diz que eles ouvindo isso, disse mais: eu sou o Deus, o teu pai. Perdão, é o capítulo 4, versículo 30 e 31. Esse é Deus falando com Moisés. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. 31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Aleluia. Deus levantou um homem ali para pintar um quadro de restauração, encher eles de esperanças. Moisés chega num lugar de miséria e desenha um quadro de esperança. O profeta tem o poder de abrir um horizonte para aqueles que estão vivendo em cativeiro. Uma voz profética, a unção de um profeta tem este poder de abrir um horizonte no lugar de escravidão e morte. E em tempos maus, só tem aqui, isso aqui eu queria deixar claro. De novo, nós estamos vivendo um tempo difícil. Na política, agora a eleição, nós estamos vendo a baixaria que a coisa está, a animosidade, e aí a gente fala, aí a gente se empolga, as redes sociais se empolgam, mas você para analisar e fala: meu Deus, olha a situação que estão os políticos. E isso é reflexo nosso, não é? E a gente fala deles, mas isso é reflexo da sociedade que nós estamos vivendo. Isso é reflexo do mundo que nós estamos vivendo. E aí a gente olha para um lado e fala: esse lado vai dar. Não, aí você olha para o outro, é pior ainda. Só existe um povo que em tempos maus pode se levantar e pintar um quadro novo, que é a igreja de Jesus Cristo. Os homens e mulheres de Deus têm esse poder de, em tempos maus, tempos de dificuldade, se levantar como um profeta nesse tempo. Aleluia. E Deus está chamando eu e você para pintar um quadro de esperança na Vila Taquari, em Itaquera. Deus está nos chamando, irmãos. O Senhor tem falado isso muito claro e muito forte no meu coração. Deus está convocando os seus profetas para levantar a voz e dizer: assim diz o Senhor. Você está entendendo? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para pintar um quadro de esperança para aqueles que estão perdidos. Eis-me aqui, Senhor, para abrir um horizonte de restauração e vida para aqueles que se perderam nas drogas e na prostituição. Eis-me aqui para abrir um horizonte para aquele que se entregou a coisas que não são de Deus e dizer: Ele é poderoso para converter toda maldição em bênção. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Aleluia. O lugar onde um homem ou uma mulher de Deus chega, o lugar de vício, de destruição, de morte, ele levanta a mão e diz: assim diz o Senhor, e começa a pintar um quadro de esperança neste lugar. Aleluia. Você entende isso? Recebe isso? E aí eu queria já ir continuando, mas só para exemplificar o que eu quero dizer. Eu ouvi algo e isso ficou no meu coração. Não é isso, não. Eu ouvi um pastor ministrando e ficou no meu coração. Ele diz assim, e aí entenda: Deus não tem planos. Não, perdão, Deus não tem um plano. Deus tem um propósito. Vou repetir. Deus não tem um plano. Deus tem um propósito. Você pode repetir comigo? Fala: Deus não tem um plano. Deus tem um propósito. Vou explicar o que eu quero dizer. O rei Ezequias, Deus fala para Isaías. Isaías vai até Ezequias, segundo, isso você pode ler na sua casa, 2 Reis 20, e no capítulo 1, versículo em diante, diz, vai até ele e diz, chega lá e fala: assim diz o Senhor, essa doença que você está, ela é para a morte, põe a tua casa em ordem que você vai morrer, e vira as costas e sai. E aí o texto diz que Ezequias vira o rosto para a parede e se humilha diante do Senhor. E se rasga e pede ao Senhor e clama ao Senhor: Senhor, eu me dediquei ao Senhor, eu estive nos teus atos, me livra-me disso, Senhor, e tal. E aí a Bíblia diz que Isaías está para sair do pátio, Deus fala: Isaías, volta. E diz para ele:
que eu estou acrescentando 15 anos na vida dele, e mais, vou livrar ele dos assírios. Deus não tem um plano, Ele muda o plano se for necessário, mas Deus tem um propósito. Outro exemplo, Acabe, Elias, cheio do poder, porque Acabe tinha acabado Jezabel influenciou Acabe para matar Nabote, e aí Elias chega para o Acabe e diz, assim diz o Senhor, você vai morrer. E dá a chabugada nela, e você pode ler em 1 Reis 21, e em diante, você pode ler na sua casa depois, e aí eu realmente imagino que Elias falou isso e virou as costas com um sorriso, porque o que esse camarada fez Elias sofrer não está escrito. Ele vira e sai com a palavra que Deus mandou e vai embora, e aí a palavra diz que Acabe rasga as suas vestes, enfia a cara no pó, se mergulha no pó e se arrepende, e Elias ainda está saindo, a mesma coisa, diz, Elias, volta, olha, o Acabe se humilhou, Acabe se rendeu, ele se arrependeu, diz para ele que eu não vou matar ele agora, mas aí você pode ler o que acontece. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te explicar uma coisinha aqui. Tem muita gente no meio de nós que diz, Deus tinha um plano na minha vida, Deus me fez uma promessa, eu tenho promessas de Deus desde o meu nascimento, mas eu pequei, mas eu caí no meio do caminho, mas as circunstâncias me levaram para outra situação. Deus tinha um plano na minha vida, mas esse plano acabou. Deixa eu te falar, Deus não tem um plano, Ele muda de plano, se é necessário, se for necessário, Ele muda de plano, e hoje Ele tem um novo plano para você, porque o propósito de Deus na sua vida, Ele não desistiu, e se é necessário mudar os planos, Ele muda, assim como mudou o Ezequias, deu 15 anos para ele, assim como mudou na vida do Acabe. Então o que eu preciso me fazer? Arrependa-se hoje, humilhe-se diante da presença dEle nesta noite, pois Ele tem um plano novo, Ele tem uma história nova, Ele tem um quadro novo de esperança para a sua e para a minha vida. Você pode dar glórias a Deus? Segunda coisa, um profeta tem autoridade para quebrar cadeias. Êxodo 5:1 diz assim, depois, meu Deus, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebrem uma festa no deserto. Aleluia! Quem era Moisés nessa hora? Hoje Moisés é o cara, certo? Se eu perguntar para um judeu quem é Moisés, para eles é muito maior que Jesus, porque eles não reconhecem Jesus, a não ser os judeus cristãos. Moisés não era ninguém naquela hora, era um camarada que foi diante do supremo rei do mundo, gago, exatamente, gago, ninguém, que foi falar com Deus. Mas tem uma coisa, o homem levanta, olha isso, se levanta, vai na frente, imagina, irmãos, quem que é o homem mais poderoso do mundo hoje? Fala aí. O Moraes, beleza, vamos usar o Moraes. Diante do Moraes, e vai cair a live, tudo bem. Você não está me vendo. Estou invisível. Diante do Xandão, e levanta a voz e diz, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Uau! Uau! Que autoridade era essa? Que poder era esse? O que revestia esse homem? Deixa eu te falar. Autoridade de Deus. E olha que lindo e interessante, este mesmo poder e essa autoridade é nos dado. Olha que Lucas 10:19 diz, eis que vos dou poder e dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Uau! Deus só precisa levantar um profeta. Aleluia. E aqui, nesse texto, o faraó, ele representa, ele tem um significado de uma entidade maligna que aprisiona. Faz sentido? Entende? Aqui quando nós olhamos e falamos de faraó, aqui ele representa essa figura maligna que aprisiona. Aprisiona famílias, aprisiona vidas, aprisiona... não sei. E aí,
Eu queria perguntar para você, o que está aprisionado na minha e na sua vida hoje? O que está preso na minha e na sua vida hoje? A sua casa, seu ministério, sua família, as finanças. O quê? Traz sua memória aí. Não precisa me falar não, mas daqui a pouco você vai orar. O que está aprisionado nas nossas vidas? E aí, tem muitos de nós que às vezes a gente olha, a gente parece que está andando, mas tem uma coisa amarrada, né? Está andando, mas meu Deus, tem 300 quilos me segurando. Não é verdade? Em que área da sua vida está assim? Em que área da sua vida que nós precisamos levantar as mãos de autoridade e dizer: assim diz o Senhor Faraó, deixa o teu povo ir. Qual é a área da sua vida que você precisa levantar e dizer assim: assim diz o Senhor Faraó nas finanças, deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor Faraó na minha casa, deixa o meu povo ir. Qual que é a área? Está comigo? Talvez estamos presos há muito tempo no ministério, na vida, nas finanças. Mas hoje eu queria te convidar a levantar a sua voz e dizer: assim diz o Senhor Faraó, deixa o meu povo ir, liberte o meu povo para celebrar uma festa de louvor a Deus. 3. Só tem esse mais um, estou acabando. A unção profética tem poder de liberar a prosperidade. Êxodo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Está entendendo? Êxodo, vamos ler junto isso aí? 1, 2, 3. Rubem. Perdão, irmãos. 11. Eu estou vendo que tem uma coisa errada ali. 11. Agora sim. Essa versão está bem diferente. Vamos ler agora. 1, 2, 3. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará. Totalmente. 2. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. 3. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais do Faraó e aos olhos dos... Uau! Você entendeu o que aconteceu aqui? Você entendeu o que aconteceu aqui? Moisés vira para o povo e diz assim: vão aos vizinhos e às vizinhas e peças de prata e peças de ouro. Deus diz a Moisés que iria mover o coração da nação do Egito. Israel trabalhou durante 400 anos sem receber um tostão, levando chicotada, sofrimento, mas Deus disse: o meu povo não vai sair na miséria, o meu povo vai prosperar. E o texto diz que o Senhor fez o seu povo encontrasse favor nos egípcios. Então, se o vô não recebeu, se o pai não recebeu, os filhos que estavam saindo, saíram prósperos, pois um homem de Deus que ele levantou naquele tempo, naquele lugar, disse, e eles creram, o Senhor fez abrir as janelas dos céus e prosperou aquele povo. Aleluia. Deus diz para Moisés liberar uma palavra, pois o seu povo não sairia pobre do Egito. Quem liberou as riquezas de Israel? Quem foi? A palavra de um profeta. E aí, 2 Crônicas 20, 20 diz o seguinte: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Consegue colocar aí? 2 Crônicas 20, 20. Crê no Senhor teu Deus e estareis seguros. Você pode ler comigo? Credes
crede nos seus profetas e prosperarei. Aleluia. Deus tirou da riqueza dos egípcios, dos miseráveis que estavam escravizando o povo, e entregou na mão do povo de Deus, porque eles creram na palavra do profeta. Existem palavras sendo liberadas todos os dias deste lugar. Creia, pois crê do Senhor vosso Deus e estareis seguros. E se você crê na palavra dos profetas que Deus está levantando, você e eu prosperaremos. Amém? 4, e último. A unção profética tem poder de ressurreição. Ezequiel 35, 1 e 5, você conhece esse texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Aleluia. Nós olhamos para os vales das nossas vidas, nós olhamos para as dificuldades das nossas vidas, e nós ficamos esperando Deus fazer tudo. E Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai cumprir. Sim, Ele é poderoso. Mas Deus, Ele tem poder de ressuscitar. Mas eu preciso me posicionar como um profeta de Deus e liberar a palavra e dizer: assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, levanta e anda. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, libere o meu povo. Assim diz o Senhor Deus: estarei em vós o meu espírito e vivereis. Aleluia. Eu e você precisamos nos posicionar como profetas do Senhor neste tempo. Não quero falar disso hoje, mas a palavra diz que nos últimos dias, no final de Malaquias diz: e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei a vós o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, ali ó, e dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra está dizendo que nos últimos dias o Senhor iria enviar uma unção de profecia, uma unção profética sobre a terra, uma unção, o espírito de Elias. E nós estamos vendo o que Deus está fazendo neste lugar. Nós vamos nos lugares e vemos focos de avivamento, vemos Deus se mover de forma sobrenatural. E aqui você vai ali e fala: meu Deus, olha o que Deus está fazendo. E aí a gente chega num evento como a gente foi o mês passado, não, esse mês, no Bambu lá. E aí você começa a ouvir e fala: gente, olha que Deus está comunicando aqui, Deus está comunicando lá. A gente só está nos lugares, mas preste atenção. O objetivo disso é converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus está... E aí, aqui que está o detalhe. Quando este profeta, o Senhor está levantando profetas, guarde isso. E Deus está levantando profetas para converter o coração dos filhos aos pais, os pais aos filhos. E aqui eu não estou só falando de pais de sangue, eu estou falando de família, eu estou falando de unidade, eu estou falando aqui de um coração. Deus está quebrando as barreiras das denominações, Deus está quebrando as barreiras que nos dividem, porque Ele é o espírito da profecia, o espírito do Elias, ele desse profeta, é para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Deus está levantando profetas, Deus está te chamando, Deus está nos convocando para levantar a mão e dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor na minha casa, na minha família. Aleluia. Nós olhamos para os vales da nossa vida e esperamos isso, e Deus tem o poder, mas eu preciso me posicionar como profeta.
E aí eu pergunto para você, para encerrar essa mensagem, qual é o vale da minha e da sua vida que nós precisamos levantar e liberar uma palavra profética? Qual que é o vale da sua vida? Qual que é o vale da minha vida? E aí eu quero exemplificar isso. Preste atenção, nem todos nós seremos ricos. A riqueza não é para todos. Amém? Nem todo mundo. Se Deus te chamou para ser rico, lembra de mim quando você chegar lá, tá bom? E faz uns pix. Porém, a prosperidade, sim, é para todos. Riqueza, de repente, não. Mas a prosperidade, sim. E aí, o que isso significa? O que é? E aí, você quer que eu comprove para você? O texto de João 10:10, no parte B, diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, o desejo de Cristo, Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, ou seja, prosperidade. E prosperidade, como nós já aprendemos aqui, é a ausência das necessidades. É viver bem em todas as áreas da nossa vida, não só financeiramente. Prosperidade é viver uma vida plena. Isso é prosperidade. E aí, mas eu quero perguntar para você. Qual que são as áreas da minha e da sua vida que não está próspero? Em qual área da sua vida que a coisa não está bem? Rapidinho um checklist. Pense comigo. Como está o seu casamento? Está tudo bem? Está uma bênção? E não precisa me responder, mas pensa. Está tudo bem em casa? Família, está tudo certo? Deus está abençoando, vocês estão bem? O relacionamento íntimo está a milhão? Vocês são amigos? Revela o seu coração para ele e você, ao contrário, ou ela. Está bem? Glória a Deus. E os filhos? Estão prosperando? Bênção de Deus. Voando. Estão top das galáxias. Ou estão nas drogas? Pensa aí. Outro. Como está a tua vida espiritual? Orando, jejuando, fazendo a vontade de Deus. Tempo com Deus. Chega no quarto lá, quando você chega, você sente até um baque, porque o Espírito Santo já está te esperando lá. Amém? E o ministério? Como que está? Vai refletir, né, irmão? Como está o ministério? Está voando? Deus está me fazendo, eu entendi o meu chamado, e estou voando, estou movendo em dons. E as finanças? Está emprestando ou tomando emprestado? A Bíblia diz que nós não devemos pegar emprestado, mas nós teremos para emprestar. Se eu estou pegando emprestado é porque não está bem a coisa. Eu não estou vivendo uma vida plena. E a minha e a sua saúde? Como que estão as coisas? Aonde o inimigo está te segurando, meu irmão? Qual que é a área da sua vida que o inimigo está segurando, que o faraó está prendendo você, e aí o homem de Deus chega, assim diz o Senhor, fala, não vou. Nós fluímos em muitas áreas, mas tem outras que nós não fluímos. O desejo de Cristo é que nós tenhamos vida, e vida em abundância. É viver uma vida plena. Aonde é que eu e você estamos presos? Qual é a área da minha e da sua vida que nós estamos amarrados? Eu queria te convidar para você ficar de pé agora, levantar a sua mão e declarar: assim diz o Senhor, Faraó, deixe o meu povo ir nesta área. Assim diz o Senhor, vale de ossos secos, eu enviarei o meu espírito e vocês voltarão a viver. Assim diz o Senhor, o meu casamento é uma bênção. Assim diz o Senhor, as finanças nunca mais serão a mesma. Eu viverei no próximo ano o que eu nunca vivi na minha vida. Assim diz o Senhor, para trás Satanás. Assim diz o Senhor, eu sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Comece a declarar sobre a tua vida, comece a declarar sobre esta área da sua casa, sobre as finanças, e comece a declarar sobre este bairro, pois o Senhor está levantando você como um profeta de Deus, com voz profética, uma unção profética neste tempo, aleluia.
Comece a clamar, comece a declarar. O Senhor te levantou nessa noite e te trouxe aqui para declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre os dons, sobre aquilo que Ele te chamou para fazer. Levante a sua voz em clamor, meu irmão. Levante o Senhor. Não espere de ninguém. O Senhor te levantou. Ele te deu autoridade. Ele revestiu a sua vida de poder, de autoridade para declarar o ano aceitável do Senhor. Levante a sua voz em clamor. É você, declare sobre o vale de ossos secos, declare sobre o vale de ossos secos, declare sobre o vale de ossos secos, declare sobre Faraó: deixa o meu povo ir, libera, recua Satanás, recua inferno, recua inimigo, pois o Senhor me escolheu, pois o Senhor me chamou, pois o Senhor me colocou nesse lugar. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Levante esse profeta, levante esse profeta, levante esse profeta do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós nos levantamos como uma voz profética. Se é necessário um homem, uma mulher, eis-nos aqui, Senhor. A tua palavra diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, ó Deus. Envia-me, Senhor, para libertar os cativos, livrar os oprimidos, para trazer um ano, para profetizar e declarar o ano aceitável do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus.